Bom dia, Pepitas! Hoje eu decidi mudar o ambiente. Estou do lado de fora da minha casa. Tá acontecendo uma pequena reforma que aparentemente dura muitos dias, mas são poucos realmente. Enfim, hoje eu vou ler do 6 ao 9 e espero que dê tempo. Por isso que eu vou ler rapidinho, tá? Porque tem que ter menos de 15 minutos o vídeo. A corrupção da humanidade. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que quiseram. Então disse o Senhor: não entenderá o meu espírito para sempre, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e outros nasceram também, quando os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. E então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, e até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Deus anuncia o dilúvio. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de cipestre. Farás compartimento na arca e a calafetarás por dentro e por fora com betume. E dessa maneira a farás: de 300 côvados o comprimento da arca, de 50 côvados a sua largura e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela de 1 côvado na parte de cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares, primeiro, segundo e terceiro. Andares, né? Andares, não andares. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra morrerá, mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca. Tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo o sobre a terra, réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti para os conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te será para mantimento teu e deles. Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Noé e sua família entram na arca. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos tomarás para ti 7 casais, o macho e a fêmea, mas dos animais que não são limpos 2, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu 7 casais, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca e com seus filhos, suas mulheres, e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, das aves e de todo o réptil sobre a terra. Entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. E houve chuva sobre a terra por 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles e todo o animal conforme a sua espécie, e todo o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, e pássaros de toda a qualidade. E de toda a carne que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca.
E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor os fechou dentro. O dilúvio. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca flutuava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes no que havia debaixo do céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e todos os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo homem. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus foram extintos da terra, ficando somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra por 150 dias. As águas diminuem, é o 8 agora. E lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes, e de todo o gado que estava com ele, estava na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. E as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra, e ao fim de 150 dias minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Eles acharam a arca, tá, galera? Pelo que eu vi já várias vezes, a prova física de que a arca existiu está lá. Esse monte aqui é Ararat, eu não sei que país que é. E as águas foram minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que, passados 40 dias, Noé abriu a janela da arca que tinha feito. Noé soltou um corvo e uma pomba. E soltou um corvo que saiu indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado sobre a face da terra. A pomba, porém, não achando repouso para a planta do seu pé, voltou para ele na arca, porque as águas estavam sobre a face da terra, e ele estendeu a sua mão e tomou-a, recolhendo-a consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba para fora da arca. E a pomba voltou para ele à tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado da terra. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou outra vez a pomba, mas não retornou a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e viu que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. A saída da arca. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca com tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave e de gado, de todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze fora contigo. Povoem abundantemente a terra e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil, toda ave, tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Lembra, tinham 7 pares, então não morreu todo mundo. E o Senhor sentiu o suave cheiro e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. A aliança de Deus com Noé, o 9. E abençoou Deus a Noé e seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo animal da terra e sobre toda a ave dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue não comereis. Certamente requerei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal requerei, como também da mão do homem, da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem pelo homem, o seu sangue será derramado, né? Olho por olho, dente por dente. Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e seus filhos com ele, dizendo: eis que estabeleço a minha aliança convosco. Ai, que bonito!
e com a vossa descendência depois de vós, e com toda a alma vivente convosco está, de aves e de gado, e de todo o animal de terra convosco, com todos que saíram da arca, e também com todo o animal da terra. Eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne, né, pelas águas do dilúvio, que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal da aliança que põe entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens, este será por sinal da aliança entre mim e a terra, e acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Deve ser o arco-íris. Então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne. As águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem, Cã e Jafé. E Cã é o pai de Canaã. Estes 3 foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. Noé, sim, bebeda, né? Quem nunca, né, Noé? E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu no meio de sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, desde seu pai, e contou a ambos seus irmãos do lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-se sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, e os seus rostos estavam virados de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé de sua embriaguez, e soube o que seu filho mais novo lhe fizera. E disse: maldito seja Canaã, o servo dos servos, seja aos seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Não concordo, mas né, seguimos. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. E foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Deu tempo. Tô até com dor no pescoço de ler tão rápido. Mas é babado, né, esse primeiro testamento, esse Velho Testamento, né, gente? Mas lembrando, tudo tem um contexto, e Deus é Deus, não dá pra gente questionar. Podemos não concordar tanto, né, com algumas coisas, que nem pobre Canaã, o que Canaã tinha a ver? Quem viu foi o pai dele, e aí o vô vai e amaldiçoa ele. Eu não gosto dessa coisa continuada assim, né? Não vale a pena. Mas eu vou dar um testemunhozinho pequenininho. Outro dia, eu tava pensando assim, né? Lembra? Já faz bastante tempo que eu tô solteira. Vai fazer 1 ano agora. E daí eu tava, antes de eu voltar, né? A frequentar a igreja, voltar pra Jesus e tudo mais, eu andava muito carente. Eu já fui muito amarga. Às vezes eu ainda sou um pouco amarga, né? Porque, né? Eu sou ser humano. Mas eu tô melhorando nesse sentido, né? Porque você tem que viver, e eu aceitei seguir um caminho, eu vou seguir nesse caminho, e é isso que eu vou fazer, acabou. E aí eu comecei a pensar assim, será que algum ex-namorado meu eu deixei escapar, né? Você fica assim, ai, será? Deve ter sido. E aí eu comecei a pensar num ex em específico. Ai, desculpa, eu bati a minha base. Comecei a pensar num ex específico. E eu nunca tive intimidade com Deus na oração nem nada pra ter uma confirmação assim rápida, né, das coisas. Porque na Bíblia fala, vai chegar um momento, a gente vai ler, que fala pra você pedir, né, sinais claros. Inclusive eu estou em oração pelas minhas amigas solteiras, lindas, maravilhosas, e por mim, que eu tenho algumas questões em pendência aí na vida pra acontecer. E pra terminar o testemunho, comecei a pensar nesse ex-namorado, e aí eu pensei muito num sábado à noite. Domingo de manhã fui na igreja, lembra, Lagoinha, vou na Lagoinha domingo de manhã, e o tema do culto era: Deus traz algo novo para você. Aí eu entendi, tá bom, Jesus, então eu vou acalmar aqui, né, ficar bem cristãzinha, graças a Deus, e vamos esperar cenas dos próximos capítulos. Mas é isso, uma semana abençoada para todos, e até amanhã.